Algumas das histórias a seguir podem ser estranhas, muito estranhas mesmo. Recomenda-se cautela ao espectador. Encontros loucos. Ataques inesperados. Ah, não! Instintos animais assassinos. Quando criaturas que parecem domadas viram-se de repente, é difícil imaginar um ataque. Mas se você for o alvo, é assustadoramente real. Droga! No território errado, ou no lugar errado na hora errada, um encontro no reino animal da maneira mais crua possível. Pode ser aterrorizante. Estes são os ataques inesperados mais estranhos do mundo. Embora estar em forma seja crucial para a saúde, alguns esportes de contato intenso com a natureza podem diminuir muito sua expectativa de vida. Meu Deus do céu! KwaZulu-Natal, na África do Sul. Ciclistas estão parados na linha de partida. Se preparem para partir. Prontos para uma corrida extenuante na reserva de caça da represa Albert Falls, um belo parque que abriga uma grande diversidade de animais selvagens, incluindo girafas, zebras e várias espécies de antílopes. Travis Walker concordou em gravar a corrida em uma câmera montada em sua bicicleta. 5, 4, 3, 2, 1, já! Os ciclistas partem para o percurso de 38 quilômetros em 2 horas. Travis segue logo atrás do seu colega de equipe Evan van der Spey. Os dois chegam rapidamente na linha de frente, logo atrás do líder. Parece que eles têm chance de vencer, mas os dois veem algo à direita, que não parece nada bom. Meu Deus do céu! Saindo do nada, um antílope chamado de Bubalu atinge o colega de Travis, Evan, a aproximadamente 50 km por hora. O chifre do animal bateu diretamente no crânio do ciclista. Visto em câmera super lenta, o antílope abaixa a cabeça, colocando sua galhada para frente, formando um ataque brutal. Toda a sua massa, cerca de 130 quilos de músculos e ossos, concentrou-se em um golpe potente. Meu Deus do céu! Enquanto alguns especulam que esse antílope pode ter sido parte de um rebanho espalhado que fugia dos ciclistas que corriam, outros acham que ele estava simplesmente defendendo seu território. Meu Deus do céu! Uma coisa é certa, esse ciclista foi pego no lugar errado, na pior hora possível. O mais incrível é que ele só teve uma contusão leve e um torcicolo. Embora tanto o animal quanto o ciclista tenham saído praticamente ilesos, o resultado podia ter sido bem diferente com esse ciclista de prova. Os capacetes salvam vidas. Se tiver que lutar com um jacaré enorme, não se esqueça de chamar os especialistas. Esse trabalho não é para os novatos. Carteret County, Carolina do Norte. Um herpetólogo responde a um chamado urgente. Um jacaré de 2,5 metros com 130 quilos está em uma vala perto de uma rodovia movimentada. Os bombeiros locais não sabem como proceder e ele se sente na obrigação de ajudar a levar o animal para outro local. Eu confio em você, amigo. A captura começa com segurança. Primeiro, o homem coloca uma toalha sobre os olhos do aligato. Um método conhecido para acalmar esses animais. Mas o próximo passo é arriscado. Ele se aproxima por trás do animal, tentando fechar as mandíbulas do jacaré com as próprias mãos. Embora as mandíbulas do réptil tenham uma força incrível ao se fechar, de até 14 quilos por centímetro quadrado, os músculos que abrem são muito fracos. Ainda assim, o homem tem pouca experiência prática com jacarés e qualquer erro pode ser mortal. Se prepare.
Ele chega perto. O animal está imóvel e aparentemente calmo. Então, um segundo depois, acontece o desastre. Sacudindo de um lado para o outro, o jacaré prende o homem em um aperto mortal. Os jacarés se alimentam usando seus 80 dentes afiados para separar a carne do osso. Eles têm força suficiente para quebrar cascos de tartaruga. Os ossos humanos são esmagados com facilidade. O jacaré joga o homem na margem do riacho, deixando-o fugir. Alguns dos golpes do animal erram o alvo e o homem consegue se afastar. Incrivelmente, o homem sofreu ferimentos superficiais causados pela mordida e nenhum dano permanente. Depois, o jacaré foi levado em segurança pelo controle de vida selvagem. Então, qual é a moral da história? Se tiver que enfrentar um predador, chame os profissionais. Meu Deus! Um garanhão é um modelo de treinamento e elegância. Ainda assim, há limites no que se pode exigir de um cavalo imponente antes que ele se transforme em um animal rebelde. Radauti City, Romênia. É um belo dia de celebração nesta região rural. Em uma cultura na qual os cavalos são valorizados por sua força e beleza, não é de surpreender que esses animais participem de todo tipo de festivais e celebrações. Mas um participante não está seguindo o protocolo de boas maneiras equinas. Isso merece ser visto de novo. Aqui está o cavalo, um belo espécime e forte para dizer o mínimo. Aqui está o tratador, calmo, tranquilo e no controle. Ele é o cowboy da Marlboro. E então, temos esse cara. Um chute de um cavalo pode ter o mesmo impacto que um pequeno carro a 30 km por hora. Os cavalos chutam por diversos motivos, de brincadeira à frustração. E a mensagem nesse caso foi bem clara: se afaste. Este homem teve sorte em sair com o rosto intacto, mas esse deve ter sido seu último rodeio. Vidros quebrados, prédios destruídos e corpos feridos. Quando a natureza tem um ataque de pânico, você pode esperar um desastre do tamanho de um elefante. Seul, Coreia do Sul. Os elefantes do zoológico local desfilam pela cidade. Para os espectadores, essa é a chance de ver de perto os majestosos elefantes asiáticos. Mas tudo muda em um piscar de olhos. Alguma coisa assusta o elefante. Ele entra em pânico e o tratador perde o controle. As pessoas se espalham em todas as direções. O elefante, com 1,80 m de altura, pesando 6 toneladas, entra pela porta da frente de um restaurante. Logo atrás, outro elefante toma um caminho muito mais decidido e destrutivo, entrando de cabeça pela vitrine de vidro. Os elefantes são como arietes. Eles pesam até 6 toneladas e só o crânio pesa mais de 50 quilos, permitindo que derrubem obstáculos tão duros quanto paredes de concreto. A vitrine de uma loja não é nada. Um terceiro elefante entra no restaurante e os tratadores tentam controlar os animais assustados antes que alguém se machuque seriamente. Enquanto os animais formam um círculo defensivo, uma mulher escapa de ser esmagada por pouco. Depois, tão depressa quanto começou, o pânico termina. Contidos no espaço relativamente pequeno do restaurante, os elefantes se acalmam e os tratadores conseguem levar os animais até o caminhão de transporte. Para os habitantes de Seul, o incidente foi um lembrete brutal que até mesmo animais em cativeiro têm instintos selvagens e uma força tremenda.
Todos ficam ocupados quando um espadim negro de 270 quilos ataca um barco de pesca. Cairns, Austrália. Um grupo de pescadores esportivos alugou um barco luxuoso, o Lyron Aldway, para uma expedição. As águas locais são um dos melhores locais de reprodução do espadim negro. O sonho deles parece se tornar realidade quando um peixe enorme, com 270 quilos, pega a isca. Em geral, quando é fisgado, os espadins lutam contra a tensão e se afastam do barco. Quando eles se cansam, os pescadores os puxam de volta. Mas de repente, esse peixe estressado muda de direção e vai para cima do barco. Os homens tentam freneticamente retomar o controle, mas esse é um dos peixes mais rápidos do mundo. E em seguida, o gigante está a pleno vapor e se choca contra o lado boreste do barco. A partir daí, a situação fica perigosa. Enquanto os homens lutam contra o espadim, ele pula no deck. Seu bico afiado aponta diretamente para os pescadores. Um homem mergulha para evitar o enorme invasor e talvez isso tenha salvado sua vida. Em alguns segundos, o espadim sacode seu bico longo e afiado bem no local em que o homem estava sentado. O bico atinge uma cadeira e a joga do outro lado do deck, atingindo um tripulante na cabeça. Com a mesma rapidez que apareceu, o espadim escorrega de volta para a água. Incrivelmente, os homens escaparam apenas com ferimentos leves. Isso demonstra que quando se mexe com um espadim de 270 quilos, é melhor estar pronto para enfrentar o lado afiado do peixe. Ele está louco. A seguir, Isso é que é estar na natureza. um policial tenta aplicar a lei. Mas esta serpente não aceita ordens. Coxim, Brasil. Nesta área rural, os encontros com animais selvagens são comuns. A polícia foi chamada para lidar com uma ameaça incomum. Uma sucuri gigante com mais de 7 metros de comprimento. Os policiais não têm equipamentos especializados para a captura. Enquanto mantêm as pessoas a uma distância segura, eles movimentam o enorme animal com as mãos para colocá-lo em uma jaula e levá-lo de volta à natureza. A cabeça e o pescoço da sucuri estão seguros com firmeza nas mãos dos policiais. E tudo parece sob controle. Até que a enorme serpente se liberta. E se volta contra seus captores. A sucuri cravou as presas. Com mandíbulas fortes o bastante para dominar presas do tamanho de um veado, essa cobra está apertando o braço do policial com muita força. Os outros policiais correm para abrir a boca da cobra à força. Mas os dentes pontudos no fundo da boca da serpente agarram o braço do policial e tornam impossível libertá-lo. Para trás, para trás. As sucuris são membros não venenosos da família dos boídeos. Essas cobras semiaquáticas usam os músculos potentes para esmagar e sufocar a presa e mantê-la submissa. E isso explica o motivo de esses policiais estarem desesperados para enfrentar a incrível força de sua mordida. A sucuri cravou o dente aqui no braço do policial. Depois de uma longa luta, a força combinada de 3 policiais finalmente obriga a serpente a soltar a sua presa. A boca está no braço do policial. Foi solto, foi solto, foi solto. Sob controle e em segurança, a cobra está pronta para ser solta na natureza. E o policial, apesar de ensanguentado, escapou com o braço intacto, mas com cicatrizes que comprovam a força da mordida feroz de uma sucuri. Um chimpanzé fora de controle causa um desastre nas ruas de um subúrbio e dá um novo significado à expressão selva de pedra. Kansas City, Missouri. Uma tranquila manhã suburbana é perturbada por uma visão aterradora que foi gravada por uma testemunha.
A coisa mais louca aconteceu hoje. Tem um chimpanzé no jardim da Tiffany. Esse chimpanzé chamado Sueco é de um vizinho. Ele escapou da jaula e agora está correndo solto pela vizinhança. Ele começou a bater nas janelas e a atacar os carros. Ele é um idiota e é maluco. Ele bateu em um carro e começou a sorrir. Quando um carro de polícia chega ao local, o chimpanzé confronta o policial, empurrando uma lata de lixo para parar o veículo. Os chimpanzés são muito territoriais e o animal podia pensar que o policial fosse uma ameaça a seu espaço. O primata agressivo fica muito agitado. A câmera do painel registra esse impulso agressivo. As testemunhas não podem fazer nada enquanto o policial dentro do carro fica cara a cara com o primata de 130 quilos. Subiu no carro da polícia e está amassando o carro. Ele abre portas de carro. Os músculos dos chimpanzés são longos e densos e podem gerar 4 vezes mais potência do que os de um homem do mesmo tamanho. Tranque a porta. Ele quebrou a janela. Ele quebrou a janela do policial. Para evitar mais danos, o policial percebeu que era melhor ir embora. Ali está o dono. Ali está o dono. O dono chegou. Segundos depois, o dono do chimpanzé acalma a criatura. E embora ele tenha de pagar pelo ataque de seu animal, ele teve sorte de não ter sido pior. Os primatas podem parecer nossos primos, mas isso não quer dizer que tenham perdido seus instintos selvagens. A avestruz. Grande, bonita e um pouco estranha. Mas mortal? Na natureza é preciso se proteger de quem menos se espera. África do Sul. Wayne Crawford e sua equipe estavam gravando um avestruz para um filme de família. Tudo estava indo bem, até a equipe chegar um pouco perto demais. Foi então que a grande ave resolveu atacar. Os risos logo se transformaram em medo quando a equipe percebeu que a ave estava conseguindo acompanhar o carro. Isso é que é estar na natureza. Com as longas pernas cobrindo 4,80 metros em um único passo, as avestruzes podem atingir uma velocidade de 70 km por hora. Esses membros longos e rápidos também estão equipados com uma das armas mais mortais do reino animal. Garras de 10 centímetros. Combinadas com o potente chute da avestruz, essas garras podem até estripar um leão. Seres humanos, cuidado! Apenas na África do Sul, os ataques de avestruz ferem gravemente uma média de 3 pessoas por ano. Tentando manter a ave à distância, Crawford agarrou seu pescoço, mas ela continuou correndo como um exterminador. As avestruzes são extremamente obstinadas e defendem seu território ou seus filhotes até a morte. A única coisa a favor de Crawford é que as avestruzes não têm dentes. A mordida dela é apenas um beliscão forte. Para a sorte da equipe de filmagem, o Jeep tinha mais potência que essa avestruz, e eles puderam se afastar em segurança. Mas esse será um passeio que eles nunca esquecerão. A seguir... Ai, meu Deus. Proteger animais selvagens é um trabalho nobre que exige gentileza e coragem, porque na natureza, algumas boas ações podem ter consequências mortais. Parque Nacional do Lago Nakuru, Quênia. Os guardas florestais do parque estão retirando esse leopardo de uma área povoada. Eles estão indo para os fundos do parque, longe da civilização. Agora, eles precisam ajudar o felino a sair de sua jaula e voltar à natureza. Mas o animal assustado não se mexe. Enquanto os outros guardas observam à distância, um deles provoca o leopardo com uma vara. Em um segundo, o leopardo salta e tenta entrar no veículo. Quilo por quilo, os leopardos são os melhores atletas entre os felinos.
Eles podem dar um impulso de 50 km por hora, saltar até 3 metros de altura e ultrapassar 6 metros em um único salto. Tudo isso o transforma em um predador mortal. Enfrentando sozinho esse assassino feroz, o motorista assustado comete um grande erro. Ele abaixa a janela. Vendo uma abertura, o leopardo salta para o interior do veículo, enfiando seus longos caninos no braço do homem. As mandíbulas do leopardo são incrivelmente fortes, e quando pega, de 15 metros de altura. Desesperado, o motorista chuta o felino furioso. Quando os outros guardas vão ajudar, o leopardo foge para o mato. A vítima sobrevive. Um feio ferimento na cabeça e um profundo corte no braço são lembretes de um confronto selvagem. Nunca subestime os predadores mais durões da natureza. Acha que esses homens acabaram com esse jacaré? Pense bem. De homens está caçando jacarés no rio e já conseguiram encontrar um enorme. É só arrastar. A caça de jacarés para usar a carne e a pele é comum nos pântanos. E o método mais comum é usar um rifle. Mas agora que o jacaré morreu, os homens enfrentam o desafio de colocar esse animal gigante em seu pequeno barco. Fora da água, fica claro que esses homens têm um monstro nas mãos. Colocá-lo no barco sem deixá-lo virar exige uma combinação de coordenação e um pouco de sorte. Alguém tem de ir para o outro lado. Vocês têm de dar um jeito. Ou vamos ter que nadar. Nesse ângulo e em um barco tão pequeno, a tarefa parece impossível, mas eles não vão desistir sem tentar. O que querem que eu faça? Tenta agarrar outra perna e puxa ele pro barco. Eles estão determinados a levar o prêmio e conseguem. Quer dizer, quase. O monstro morto atinge um dos homens direto no rosto, jogando-o nas águas infestadas com jacarés. Veja novamente em câmera lenta. O movimento da cauda do alligator é apenas um reflexo, e como uma cobra, horas depois da morte, os músculos do jacaré continuam a reagir a estímulos e a golpear. Ainda bem que ninguém, exceto o jacaré, foi ferido. Os homens apenas ficaram com o orgulho ferido por ter recebido um tapa bem merecido do animal, que já foi o poderoso rei do pântano. O tempo é crucial para as vítimas de acidentes. Mas o que acontece quando uma nuvem de insetos impede que o socorro se aproxime? Marmaris, Turquia. Um acidente em uma sinuosa estrada das montanhas, entre um caminhão e uma van que carregava colmeias, deixou feridos, escombros e enxames de abelhas cobrindo uma encosta rochosa. Quando as equipes de emergência chegaram e tentaram se aproximar, foram atacadas, forçando os socorristas a fugir. De um ponto abaixo, a equipe de emergência joga água para dispersar o enxame. As vítimas de acidentes precisam de cuidados médicos urgentes e as picadas das abelhas furiosas tornam isso impossível. Desesperados para salvar os feridos, os socorristas chamam todos os criadores de abelhas que encontram. 50 no total. Mas essas complicações custaram um tempo precioso de mais de 1 hora para algumas vítimas. Usando roupas especiais, eles sobem a montanha, tiram os sobreviventes da encosta e os levam para serem socorridos nas ambulâncias. No final, 6 vítimas e 14 socorristas foram hospitalizados com ferimentos provocados pelo acidente e por ferroadas. Uma colisão trágica que ficou ainda pior com a ira da Mãe Natureza. Colocar iscas para tubarões é um trabalho arriscado e quando algo dá errado, você pode ser o prato do dia.
Oceano Pacífico, costa do México, perto da ilha Guadalupe. 2 mergulhadores flutuam dentro de uma gaiola de tubarão. Eles estão observando o maior predador dos oceanos, o grande tubarão branco. E eles deram sorte. Um tubarão de 4,5 metros, pesando 2 toneladas, pegou uma isca próxima. Mas então tudo começa a dar errado. Antes de se alimentar, os olhos dos tubarões brancos viram nas órbitas, como proteção, e isso os deixa quase cegos. Então, o 6º sentido deles entra em ação, detectando o campo eletromagnético emitido pelos peixes, ou, neste caso, uma grande gaiola de metal. Indo para a grande abertura no alto, o grande tubarão imediatamente tentou virar a gaiola, mas seu nariz ficou preso nas barras verticais. Nesse momento, o tubarão e os 2 homens na gaiola entram em pânico. Virando o corpo imenso, as 2 toneladas do tubarão quebraram o trinco da porta da gaiola. Na pressa de fugir, um mergulhador saiu por uma abertura lateral especial, escapando da gaiola. Felizmente, os 2 homens conseguiram sair ilesos da água e subir ao barco. Um acidente que poderia ser fatal criou uma história incrível, que esses 2 mergulhadores provavelmente gostariam de esquecer. A seguir... São criaturas magníficas. Esta história redefine o significado de território. Um peixe do tamanho de um homem ataca um mergulhador em uma luta subaquática épica. Moçambique, África. Os mergulhadores Barry Harvey e Chris Coach praticam pesca submarina, rodeados por agressivos tubarões galha preta e perigosos peixes-espada. Mas esses homens terão um encontro inesperado com um improvável predador submarino. Com um peixe na linha, Barrett nada para pegar o peixe enquanto Chris filma. De repente, uma enorme garoupa-batata com 1,80 m de comprimento, pesando 90 quilos, ataca o peixe e a mão de Barrett. Não fica claro se a garoupa estava caçando o peixe ou Barrett. As garoupas-batata são famosas por serem agressivas, e é provável que os 2 homens tenham entrado no território do peixe. Barrett poderia ser o próximo. As garoupas têm dentes, mas normalmente engolem as presas inteiras, sugando-as para as suas grandes bocas. Barrett tenta libertar a sua mão e luta contra o peixe gigante. Finalmente, Barrett se solta e o monstro agressivo vai embora com o peixe. No fim das contas, parece que a garoupa só queria um almoço fácil. Mas foi um pouco olho grande. Os grandes felinos são territoriais, para dizer o mínimo. Então, se entrar no domínio deles, é melhor estar pronto para ser marcado. Não sei não. Pittsboro, Carolina do Norte. 2 turistas estão admirando as paisagens do Carolina Tiger Rescue, que abriga vários felinos felizes. Por trás da grade de seu cercado, 2 dos habitantes do santuário estão se exibindo pacificamente para o público presente. Enquanto um deles fica calmamente em segundo plano, o outro deseja uma visita mais interativa. Quer passar a mão nele? Acho que ele quer que você o toque. Não sei não. O tigre chega bem perto da câmera e... solta um jato. Significa que ele gostou de mim? É, ele só marcou você. Como fazem todos os gatos, os tigres usam o cheiro como um meio primário de comunicação. As árvores marcadas por essas criaturas solitárias são um alerta para os outros felinos que cruzam seu território. Mas as árvores não são as únicas coisas que são marcadas no mundo dos felinos.
Qualquer pessoa que tenha encontrado um gato doméstico amigável provavelmente sentiu o gato se esfregar nas suas pernas. O que poderia parecer uma massagem suave é, na verdade, um modo de marcar o território. Um gato usa as glândulas de cheiro em seu rosto e em seu quadril para marcar você como propriedade dele. Qual é o jeito mais dramático de os gatos marcarem seu território? Bom, e também o mais fedido, com urina. Você só vai ficar com cheiro forte pelo resto do dia. Isso é modo de dizer. As roupas do turista ficaram manchadas e estragadas. Ainda assim, esse foi um pequeno preço a pagar pela honra dúbia de ser considerado propriedade de um dos grandes felinos. Urinar em um rio não é nenhum crime, mas por causa de um chupador de sangue, isso pode ter consequências dolorosas e perigosas. Manaus, Brasil. Uma sala de cirurgia é o cenário para uma das histórias de ataque animal mais assustadoras. Um invasor que suga sangue se alojou dentro desse paciente. Mas esse não é um parasita comum. Um peixe está dentro desse homem, intocado em sua uretra. Visto aqui em um aquário, o candiru normalmente ataca outros peixes maiores. Eles buscam sinais da ureia liberada pelas guelras dos peixes. Então, quando o peixe está perto, eles penetram em seu interior, prendem-se com ferrões especiais e se alimentam. Então, como esse peixe vampiro penetrou na uretra de um homem? A resposta é simples e assustadora. Enquanto se banhava em um rio no Amazonas, esse homem sentiu uma necessidade urgente de urinar. A urina humana contém ureia e amônia, como as liberadas pelas guelras dos peixes. Ao urinar no rio, ele se expôs à dor instantânea. Um candiru está jantando dentro de seu corpo. Agora, depois de 3 dias de dor agonizante, os médicos do Hospital Adventista de Manaus trabalham cuidadosamente para terminar com o sofrimento desse homem. Mas isso não é fácil. Alojado em sua uretra, o peixe se empanturrou de sangue. E os ferrões em suas guelras se expandiram, prendendo-se ao trato urinário do homem. Ele inchou até cerca de 1 centímetro de largura. E para evitar problemas maiores, o candiru tem de sair pelo mesmo caminho por que entrou. A cirurgia dura várias horas. Por fim, o cirurgião consegue cortar o ferrão, extraindo o ocupante indesejável. É difícil imaginar o que eles encontraram. O comprimento do candiru era de quase 15 centímetros. A cirurgia foi um sucesso e o paciente se recuperou completamente do suplício. Mas uma coisa é clara: se precisar urinar, não faça isso em nenhum rio do Amazonas. Não, gatinho! É inacreditável. A seguir, Solta minha cadela! quando 2 jacarés enfrentam um gato que não desiste, será um desejo de morte ou Davi contra Golias? Nova Orleans, Louisiana. Al Rosenberg e sua família estão de férias e vão fazer uma turnê de barco no pântano. Enquanto esperam para subir a bordo, o filho de Al brinca com os gatos que moram na casa do barco. Olha como ele é bonito. É um gato muito manso. Mas essa cena tocante está para mudar. Um jacaré faminto está em busca de presas fáceis e esses gatos fofos estão quase virando jantar. Incrivelmente, este gato tigrado chamado Muggsy passa de manso a selvagem. Com as orelhas para trás e a cauda abaixada, o gato fica cara a cara com um assassino faminto. Os jacarés esmagam carne e ossos com uma pressão de 140 quilos por centímetro quadrado de pressão das mandíbulas. E nada está fora do cardápio. Na década passada, eles mataram cerca de 12 pessoas nos Estados Unidos. Mas, surpreendentemente, Muggsy não fugiu diante desse predador. Ele ataca com as garras à mostra. Olha só pra ele. É inacreditável. Meu Deus.
Não dá pra acreditar, nunca vi nada igual a isso antes. Parece que Muggsy é suicida. Um jacaré adulto pesa uns 350 quilos a mais do que um gato doméstico. Mas Muggsy encara o jacaré, assumindo uma postura agressiva para proteger seu território. Sibilando e golpeando, ele faz o jacaré recuar. O jacaré tem medo do gato. O gato é muito feroz. Então, o adversário busca reforços, querendo mais uma chance de jantar felinos. Como um lutador, Muggsy dá um direto de esquerda no focinho do predador. O jacaré pode ser maior do que Muggsy, mas o gato compensa sua falta de força com agilidade. Os gatos domésticos têm reflexos incríveis. Eles podem dar um impulso de até 50 km por hora e conseguem saltar 5 vezes a sua altura a partir do chão. Com medo do gatinho kamikaze, os jacarés recuam e afundam no pântano. Esse gato com certeza tem mais do que 7 vidas. Quando um bovino de carga perde o controle, é melhor buscar abrigo. Rayong, Tailândia. Os búfalos asiáticos são o centro dessa comunidade, fornecendo leite, carne e trabalhando nas fazendas. Na corrida anual de búfalos, as pessoas vão para as ruas para ver esses gigantes aumentarem a adrenalina. O evento principal é uma corrida de 100 metros em que 3 búfalos competem em um único impulso, até a linha de chegada. Mas esta corrida terminou antes de começar. Veja como o búfalo da esquerda se recusa a correr e derruba o jockey. Depois, o animal de 900 quilos sai desgovernado pela pista a uma velocidade de quase 70 km por hora, em direção à multidão. O búfalo mira um homem de camisa laranja e o atinge no peito com toda a força. Os búfalos asiáticos usam os chifres como os outros bovinos, para atacar ameaças e para subir na hierarquia dentro do rebanho. Esses chifres de 1,5 metro são formados por ossos fortes e queratina afiada, capazes de cortar carne com facilidade. Agora, em vez de arar os campos, esse búfalo está investindo contra a multidão. Ele abaixa os chifres e atinge as pessoas de várias direções. Essa mulher foi lançada ao ar de ponta cabeça e teve sorte de escapar das chifradas. Depois o búfalo escapa, passando com violência pela multidão. Finalmente, alguns quarteirões depois, o dono consegue controlar o búfalo. O ataque feriu 7 pessoas, entre elas a mulher que foi jogada ao ar. Ela foi internada e se recuperou. Meu corte começou a coçar e a dor é constante. Os espectadores agora sabem que o búfalo asiático é trabalhador, mas também pode ser muito agressivo. A seguir... Droga! Ele enlouqueceu! Solta minha cadela! Droga! A savana africana. Paisagens lindas. As maravilhas da natureza. E a vida selvagem bem de perto. Mas em alguns safaris você recebe muito mais do que pagou. Não! Hoedspruit, África do Sul. A apresentadora de TV Michelle Galfort está acostumada com animais selvagens. Ela e sua equipe estão em uma reserva animal de 100 hectares para gravar alguma interação próxima com um dos felinos selvagens de que ela mais gosta, o guepardo. Eles são criaturas magníficas. Esses predadores ficam ao redor dos visitantes da reserva todos os dias. E até agora parecem mansos, permitindo que Michelle os toque e até lambendo a mão dela como fazem seus pequenos parentes domésticos. Mas para os guepardos, aproveitar a oportunidade é o único modo de sobreviver. Eles são os mamíferos mais rápidos na Terra e podem atingir velocidades de até 110 km por hora ao perseguir uma presa. Mas o guepardo só consegue manter essa velocidade por alguns segundos. Quando caçam, eles esperam até estar a 15 metros da presa para tentar uma emboscada. Isso coloca Michelle bem ao alcance.
No início, isso pode parecer um cutucão curioso. Michel parece sentir cócegas com o toque do guepardo. Eles fazem cócegas. Depois, ele avança para um segundo golpe, mordendo firme o braço de Michel. A mordida de um guepardo tem uma força de mais de 200 quilos, comparável à de um cachorro. Força o suficiente para rasgar a carne humana. Não! A guarda florestal interfere e abre a mandíbula do guepardo à força, Obrigada. impedindo que ele morda de novo e permitindo que Michel escape, mas não ilesa. Felizmente, o guepardo perde o interesse e o grupo pode sair. Quando voltam ao acampamento, o ferimento de Michel é tratado. Uma mordida feia, mas nada grave. No final, as coisas podiam ter sido muito piores. A moral é clara. É muito mais seguro ver de longe o charme do guepardo. Voar pelos céus é uma experiência com que muitos sonham. Mas um encontro inesperado com uma ave pode transformá-lo em um pesadelo. Que droga! Sai, sai! Himalaias, Índia. Uma câmera colocada no capacete do veterano praticante de voo com paraglider Vladimir Zarkov capta a linda paisagem montanhosa. Uma fração de segundo, Vladimir passa de maravilhado a assustado quando duas águias batem diretamente em seu equipamento. Vladimir é lançado em queda livre e aciona rapidamente o paraquedas de reserva que diminui a velocidade da queda. Mas ele não está quietas e o velame inflado parcialmente torna impossível controlar a direção da queda. Sem nenhum local para descer, ele foi obrigado a fazer um pouso difícil em meio às árvores. Tô caindo! Tô caindo! Na árvore, na árvore! Estou vivo e inteiro. Com a águia ainda presa, Vladimir teve sorte de sobreviver a esta queda em local remoto. Droga, não bique minha corda, saia daqui! Ao ser solta, a águia voa para longe, aparentemente ilesa. E a experiência assustadora de Vladimir não diminuiu sua paixão por ver as paisagens do ponto de vista das aves.